Número 29. Está escrito na palavra: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ficar desamparada. A pessoa precisar pedir dinheiro lá uma vez na vida e outra na morte é normal. Isso pode acontecer, mas fazer disso um estilo de vida, um meio de sobrevivência, com a intenção de ficar rico, com a língua e a mão leprosa, eternamente falando, é espírito de malandrinho, que não quer trabalhar e ficar nas costas dos outros. É um encosto. Quem faz isso são as religiões que se sustentam com dinheiro, porque não querem trabalhar na seara eterna do ensino da palavra nas ruas, de graça, que arrecada frutos do conhecimento de Cristo, no celeiro da eternidade para Deus, na sua bolsa. Elas querem ajuntar na terra em monumentos religiosos e em grupos faccionados de pessoas enganadas, que se devoram com disputas tolas. São desamparados eternos porque não se atentam para se ligar em Deus pelo conhecimento da palavra, mas buscam se unir em carne com famílias e ajuntamentos físicos. Por isso se enganam que são unidos, felizes e amparados, porque não querem nada com os que concordam com Cristo. Por isso buscam entender mais as Escrituras, para ter a prova do além, fé, e anunciar de graça pelas ruas, fora das religiões do Mamon, fora do reino dos negócios materiais da religião do Mamon, maçonaria, que vai ser lançado como uma pedra no mar do esquecimento. Não se ligam pelo conhecimento de Cristo, mas pelo poder genético, poder do dinheiro, poder político e religioso, poder da aparência, enfim, poder da fruta. O remédio dessa verdade cura o mundo, aonde quer que ele alcance, mas Satanás e seus demônios trabalham para esse remédio não tocar em parte nenhuma do corpo, porque onde lhe toca a cura, mas eles querem a morte do mundo, lançando o veneno das heresias materialistas pelas falsas religiões do dinheiro, fazendo as pessoas serem mais idólatras às coisas materiais, para que se devorem umas às outras, com assassinatos, trapaças, máfias, injustiças de iniquidade com aparência de caridade aos pobres. Alguém pode até matar o outro por causa de religião, só porque recebe prato de comida dela, sendo que se ele conhecesse Jesus na profundidade da palavra, não precisaria de esmola, nem de sustentar religião, mas teria disposição e condição para trabalhar, em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual desse ensino. A caridade dessas religiões é estratégia de marketing, para ficar mais ricas, e fazer as pessoas absorverem os seus venenos da palavra, que causa toda esta maldição da terra, transformando a justiça em injustiça, a palavra em serpente. Entenda, nada contra ajudar os pobres, até porque o rico não entra no céu, e tem que dividir sua riqueza, mas tem o método correto ensinado por Cristo, em secreto, como sumo sacerdote no Santo dos Santos, o pregador que prega sozinho na rua, de um por vez, que é assim que se salva o mundo. Essas religiões não estão preocupadas com ninguém, apenas em encher o bolso, o gasofilácio, e quem não fica rico com seus ensinos, eles dizem que é porque não teve fé, mas fé não tem nada a ver com riqueza material, pois é vida eterna. A prova, a fé do falso pastor é quem dá mais dinheiro a ele, mas a fé de Cristo é quem dá mais esse conhecimento desses escritos ao mundo, pelas ruas, sem dinheiro. Toda religião sustentada por dinheiro serve ao mamon, simples assim. As palavras claras nas Escrituras são para os incrédulos e idólatras materialistas, para eles se enganarem que sabem tudo pela teologia e pela maioria, mas as palavras em enigmas e figuras são para os que creem, para que eles busquem entender mais pela meditação constante, a qual é o único caminho para alcançar a prova da vida após a morte, que é a fé para evangelizar de graça pelas ruas, como um doido, e não ser enganado pela diabo religioso.
O lago de fogo é lógico e comprovado. Se não tivesse prova nenhuma, tudo bem, mas tem. E a maior prova é as escrituras decifradas, em que os outros fenômenos sobrenaturais, como dons espirituais, colaboram na prova, mas não dão total discernimento, nem base firme para dar certeza, como as histórias em parábolas que vêm se cumprindo pelos tempos, levando o enganado cientista a conjecturar que é da própria carne os poderes. Antes de Cristo tinha a palavra também como prova, mas eram necessários poderes maiores que os dos magos e feiticeiros das nações, para ajudar na comprovação, até mesmo para servir de parábolas, que é o plano de todas as Escrituras, com uma comunicação mais abrangente. Pelas figuras olhamos de cima, mas pelas palavras claras olhamos em parte. Hoje os poderes sobrenaturais da luz e das trevas se igualam, para sobressair o poder de discernimento da palavra, e suas práticas da prova. Isso quer dizer que se alguém ver alguém expulsando um demônio, ou fazendo maravilhas impressionantes, mais do que outras religiões, numa disputa de poderes, não significa que o mais poderoso é de Deus, porque para Deus o poderoso é quem entende e prega de graça fora das religiões. O que vale para Deus é suas práticas, se ele serve a Mamon, ou a prova da verdade. Isso significa que quem saiu do candomblé para se converter ao Jesus de igreja institucional, porque algum pastor de religião expulsou o demônio que estava com ele, ele está enganado com mais 7 demônios, e o estado pior do que antes, porque ainda não discerne as figuras das palavras de Cristo para não ser enganado pelos espíritos e suas religiões. Acusaram Jesus de expulsar os demônios por Beelzebu, mas Jesus, por precaução, para não dizer que eram os filhos dos sacerdotes que os expulsavam por Beelzebu, perguntou por quem eles os expulsavam, porque com isso ele queria dizer que eram os filhos dos sacerdotes que expulsavam os demônios por Beelzebu, e não ele. Esse negócio de expulsar demônio enche muito o cofre dos pastores, tirando as pessoas da verdade, e Jesus combateu muito isso, para não nos alegrarmos com poderes sobre demônios, mas com o conhecimento que nos dá o nosso nome no livro da vida. O negócio é tanto que já ouvi até gente dizer que recebeu proposta para fingir que estava com demônio. A busca de fama e dinheiro nesse mundo é o reflexo do mesmo pecado de Satã, que foi lançado do céu, que é querer ser adorado no lugar de Deus. Então quem está buscando fama e riqueza é um Satã que se rebela contra Deus. Por isso a ordem é anunciar Cristo nas ruas, sem aceitar milhões. A realidade desse mundo já comprova que a ausência de Deus é guerra, disputas e tragédias eternas. Deus não está totalmente ausente, porque tem a palavra, como esta, desde Adão, a qual prova tudo para quem ama a Deus. Caso contrário seria tudo incerto, nada daria esperança. Quanto ao depois da morte é lamento, desespero, desejo irrealizável, pedido negado, remorso, revoltas, para sempre, para quem não buscou a prova, pela crença, para dar poder de sair anunciando pelo mundo a saída da morte, sem dinheiro Mamon de salário. Deus é tudo que possibilita a eternidade da vida de livre-arbítrio em harmonia pacífica. Qualquer reflexo de paz e harmonia nesse mundo foi por causa da visita de Deus ao mundo em Cristo na cruz. Porque sem isso o mal na terra não poderia ser julgado no final, e os homens testados. Temos uma palavra, lei, que prova tudo, e um juiz que passou pelas mesmas experiências, situações. Só pode ser mal aquilo que tem uma consciência racional de livre-arbítrio, e capacidade para realizar mudanças reais. Isso significa que uma pedra não é má, mas uma figura que ela pode formar representa algum mal, ou seja, alguma pessoa má. Mal é odiar a ideia de Deus, ou não acreditar, ou não o reconhecer em Cristo, ou se achar mais que Deus, sendo injusto e revoltado com a causa da existência de tudo.
seguindo o engano da serpente Satã, que faz alguém pensar que é Deus, por comer da fruta desse mundo de ídolos caídos. Quando a serpente disse que se eles comessem do fruto seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal, ela estava mentindo, como sempre. A árvore da ciência do bem e do mal pode representar também as falsas religiões, que inventam um bem e mal ao seu bel prazer, para ofuscar o real bem e mal eterno. A ciência do discernimento do homem é propensa a se enganar com a serpente, com a atração do fruto da árvore, que pode representar muitas coisas, até mesmo a nossa mentalidade humana. A ciência tateada, por exemplo, quando alguém diz que quem saiu da igreja e foi para o mundo, está perdido, ele está equivocado com o veneno herético das religiões, porque sair da igreja e ir para o mundo é ir para mais perto de Deus, porque as igrejas estão mais longe, elas inventaram um bem e um mal próprio delas, conveniente aos seus interesses de negócios do mundo, para enganar os que não sabem discernir a sua mão direita da esquerda, porque não se interessam pelos mistérios da palavra, para ter a prova de tudo, e fazer o que agrada a Deus, que é pregar de graça nas ruas, denunciando os enganos das religiões sustentadas por dinheiro, que já é o sinal, a prova, que servem a Mamon, o deus maçônico. Participar dos rituais das religiões, como batismo e ceia, é comer da fruta também, porque a ordem nas figuras é não comer desses rituais. A igreja que faz rituais demonstra que está tomando a posição de Cristo, como um empregado do seu chefe, a prova que fomos enganados, e que não conhecemos o bem e o mal como Deus, é que quase todo mundo morre sem experimentar a prova do conhecimento de Cristo, sem certeza e sem esperança, ou equivocado com um desejo de vida eterna, confundido com a prova de fé desse céu, porque nunca saiu pelo mundo, fora das religiões, anunciando Cristo de graça, para comprovar essa fé verdadeira. Ainda não somos bons para Deus como pensamos, e que as religiões humanas nos fazem pensar. Só seremos bons para Deus, seguindo os mandamentos das religiões, se Deus for Mamon. Quando dormimos bem, aquilo que foi esquecido, e tentávamos lembrar, vem à tona na lembrança. Isso já é um sinal de que depois da morte, quando nos libertarmos do cansaço desse corpo morto, nos lembraremos de tudo, e nada ficará oculto, para que sejamos próprios para o juízo final, sem queima de arquivos. Quem conclui que o castigo eterno é inconcebível, que não tem lago de fogo logo depois da morte, é a serpente que disse que não tem morte, e que quem come da fruta conheceria o bem e o mal, sendo como Deus. A serpente lança o veneno da revolta contra a punição eterna para os que têm dificuldade de entender que isto é necessário para a vida eterna de livre-arbítrio e viver em paz, convencidos ou não das merecidas consequências de suas atitudes para com Deus. Cada um receberá o que já foi determinado antes de tudo, segundo o que fez por meio do corpo dessa vida. Alguém sempre pergunta qual é a religião de alguém. Mas se deve responder que a religião é Cristo, isto é, desligado em Adão, e religado em Cristo, a palavra, que prova tudo. A minha religião é obter a prova do além pela decifração das figuras, e denunciar pelas ruas as religiões do Mamon disfarçado de Cristo. Portanto, é conhecer a palavra e divulgar até o fim da vida, sem arrecadações de bolsa. Porque a igreja é onde tem 2 ou 3 reunidos no evangelismo de rua, que não está no nome de Mamon, nem tem templo para rituais, porque esse já foi destruído em 70. Os cargos dessa instituição são os dons espirituais, e a grande reunião é dos que concordam com essa verdade, espalhados pelo mundo, porque a grande reunião não é mais visível em Israel, mas invisível no mundo. Não amontoados debaixo de uma construção humana, mas juntos pelo conhecimento dessa verdade, debaixo da nuvem do céu da graça de Deus. Não temos um pastor homem,
mas o nosso pastor é o eterno Jesus. Pastores homens não são os institucionais, que fizeram teologia e aceitam dinheiro. Portanto, não receberam de graça para darem de graça, como Cristo ordenou, mas os guias são os pregadores de rua, que recebem essa verdade como salário, que são chamados de irmãos como todos nós, admoestadores uns dos outros. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. Porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. A ligação de instituições de igrejas são facções rivais pelo dinheiro, mas a ligação de Cristo, pela palavra, forma a única igreja eterna dos salvos do mundo. Não é o homem ou o mundo com os recursos que reúne os salvos, fruta proibida, mas é Cristo com a concordância da palavra eterna, ordem. Não confunda as 7 igrejas do Apocalipse com as instituições religiosas de hoje, altares de ídolos das nações, destruídos por Josué, porque as 7 igrejas do Apocalipse são candelabros, ou seja, períodos proféticos, luzes, mostrando que Deus já sabia tudo que os homens iam fazer com esta palavra no decorrer dos séculos. No máximo as reuniões do começo eram clandestinas, ou espontâneas, em várias partes, sem grandes arrecadações de governo. Logo em seguida, quase ao mesmo tempo, entraram os lobos, como profetizado, para fazer negócios de instituições com o povo de Deus. A palavra de Cristo corrobora essa verdade acima. Aqui diz que o reino de Deus não tem aparência externa, isto é uma consciência, uma prova das figuras, que faz alguém sair pelas ruas anunciando Cristo de graça, porque as figuras provam ser Deus fazendo juízo, provam que as palavras, como Gênesis, foram entregues por anjos, e quem não teme, está cometendo a maior loucura, o maior pecado, de não buscar entender, de não temer, simplesmente porque querem ficar ricos e famosos sobre a terra, que, espiritualmente, é querer ser alimentado pelas lavagens dos porcos, demônios, anjos caídos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. João 18:36. Quem comanda este mundo é Satã, o Mamon, aquele que o atentou no deserto, mas depois da morte é Cristo, o juiz eterno, para separar os bodes das ovelhas. Terminou. Obrigado por ouvir até aqui. Se entendeu, concordou e firmou o propósito de praticar, é sinal de vida eterna. Fica na paz.